Salve peixeiros com orgulho! Em virtude dos últimos acontecimentos, ainda se recompondo da partida de Nossa Majestade o Rei, e em função disso, decidi que esse canal a partir de agora terá um espaço dedicado a contar as origens de nosso glorioso alvinegro, trazendo contos daqueles que ajudaram o clube a ser o que é hoje, especialmente para os colegas que, assim como alguns famosinhos por aí, recentemente revelaram-se ter se tornado santistas só por causa de Pelé. Nada contra, mas... Enfim, para os que querem saber um pouco mais da história dos que construíram o nosso amado Santos, começo pelo homem que é considerado o anjo da guarda do alvinegro praiano e do porquê dele ter dado seu nome ao nosso templo sagrado. Urbano Vilela Caldeira Filho nasceu em 9 de janeiro de 1890 em Florianópolis, capital de Santa Catarina, que à época chamava-se Desterro. O amor e a dedicação doados aos Santos em seus 20 anos vividos no clube tornaram-no, sem dúvida alguma, o maior abnegado que o alvinegro praiano teve em sua história. Graças a ele que o clube não foi extinto quando tinha apenas 2 anos de fundação. Urbano conseguiu agregar vários associados que deram prosseguimento à agremiação depois de alguns fundadores e jogadores saírem por desavenças políticas. Por essas e outras razões que ele é considerado o primeiro patrono do Santos Futebol Clube e seu nome é dado ao estádio do clube praiano. Aos 21 anos, Urbano foi aprovado em um concurso público e se mudou para São Paulo, onde defendeu algumas equipes de futebol como Paineiras e Germânia, o atual Pinheiros. Em janeiro de 1913, foi transferido para trabalhar na Alfândega de Santos e em menos de um mês filiou seu clube homônimo local, que oficialmente ainda não tinha as cores branca e preta, e sim azul e branca com frisos dourados. O clube era presidido por Cezino Patusca, tio de Arnaldo Silveira e pai do futuro atacante araquém. No mesmo ano, ainda sem experiência técnica, o time foi convidado a disputar o seu primeiro campeonato paulista. Por falta de verbas, o Santos desistiu da competição por 4 partidas, mas antes conseguiu um curioso feito histórico. O 11 praiano, que tinha Urbano Caldeira como seu orientador técnico, venceu o Corinthians por 6-3 em 21 de junho, no campo da Antártica Paulista, o atual Allianz Parque, naquele que foi o primeiro confronto do clássico mais antigo do futebol paulista. Urbano atuava como zagueiro, função que lhe fazia jus a seu porte físico, alto, forte, que pisava firme por onde passava, o que talvez por isso não era bem conhecido por ser um jogador habilidoso, mas compensava a falta de técnica com muito esforço. Participou de 41 partidas entre 1913 e 1918, marcando apenas 2 gols. Por reconhecer suas limitações no campo de jogo, preferiu se dedicar a dirigir a equipe e trabalhar como primeiro secretário, depois diretor de esportes. A partir de 1916, com a inauguração da Vila Belmiro, que foi por indicação dele, na época chamada de Praça de Esportes, era comum vê-lo aparar o gramado do campo antes de amanhecer, ao lado de carneiros que trazia para comer a grama a fim de fortalecer seu crescimento. Fazia da bengala e do chapéu de palheta seus parceiros inseparáveis no dia a dia. Tinha preferência pela cor branca, usava ternos de linho e sapatos dessa cor para enfrentar o forte calor da baixada. De gestos e atitudes nobres, se impunha pelos hábitos simples, como o gosto pelo viradinho paulista, seu prato predileto, acompanhado de uma cerveja bem gelada. Solteiro e boêmio convicto, era um amante da noite e principalmente das cerestas ao luar do Largo do Rosário, local em que passava o tempo tocando violão com os amigos. Diziam os mais íntimos que o Santos era sua namorada predileta. Em uma de suas caminhadas noturnas, ao passar por uma padaria, flagrou alguns jogadores santistas jogando dominó. Imediatamente levou o fato ao conhecimento do então presidente Agnello Cícero de Oliveira, que punia os atletas de forma leve, visto que não havia indícios de bebidas alcoólicas na mesa do jogo. Fulião Assumido foi um dos fundadores do bloco carnavalesco Flor do Ambiente, que, em sua homenagem, deixou de existir logo após sua morte. 2 anos depois, seus amigos fundaram o bloco da Bola Alvinegra, mas para que o Flor do Ambiente não fosse esquecido, incluíram seu nome na letra do hino do novo bloco. Como treinador, sua melhor fase veio a partir de 1924, quando montou a equipe que em 1927 ficou conhecida pelo ataque dos 100 gols, cuja linha ofensiva era formada por Omar, Camarão, Feitiço, Araquém Patusca e Evangelista. Mesmo depois que esse grande time se desfez, Urbano ainda se manteve como treinador da equipe, acumulando também a vice-presidência do clube, cargo que exerceu em 2 ocasiões. No ano de 1932, em solidariedade ao presidente Guilherme Gonçalves, renunciou ao cargo que ocupava na diretoria santista.
foi morar na praia do Gonzaguinha, em São Vicente, sem deixar de acompanhar as notícias do clube. Preocupado com a preservação da história do clube, voltou ao Santos para resgatar os troféus e taças que foram vendidos para arrecadar fundos em benefício das tropas paulistas na revolta de 1932. O lendário santista morreu em 13 de março de 1933, aos 42 anos, como consequência de uma pneumonia contraída durante o Carnaval Carioca. Faleceu em sua residência na rua João Marmalho, em São Vicente, em uma noite triste de segunda-feira, de 3 de março de 1933. Sua morte ocorreu um dia após a implantação do profissionalismo do futebol brasileiro, numa partida realizada na Vila Belmiro contra o São Paulo da Floresta, hoje o São Paulo Futebol Clube. O carro fúnebre levando seu corpo foi acompanhado por mais de 200 automóveis até o cemitério do Paquetá, em Santos. Nascido em Florianópolis, Urbano, entretanto, queria ser enterrado na sua cidade do coração, a cidade do time que tanto queria bem. Alguns dias depois de seu falecimento, por solicitação de Ricardo Pinto de Oliveira à diretoria do clube, presidida por Carlos de Barros, o nome de Urbano Caldeira foi dado ao estádio que ele ajudou a construir e que tratava como filho que não teve. Em 9 de janeiro de 1938, a diretoria do Santos inaugurou o busto de seu primeiro patrono no local em que se encontravam as antigas sociais do estádio. O presidente José Martins determinou que esse dia fosse considerado como o dia de Urbano Caldeira, a quem considerava um autêntico anjo da guarda do clube. Nesse mesmo dia, Araquém Patusca, um dos atletas comandados por Urbano, colocou sua medalha de ouro de campeão paulista de 1935 na erma de seu saudoso amigo. Além de Urbano Caldeira, o Santos tem como patronos o atleta Edson Arantes do Nascimento e os dirigentes Modésto Roma Pai e a tia Jorge Cury. Se você gostou, deixe sua curtida e se ainda não é membro, dê essa força e seja um inscrito ou compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Santos Sempre Santos, valeu, até a próxima.